Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a saga de Davi, não esquecendo que nós estamos seguindo os passos do Joe Biden, acadêmico, professor da Universidade Yale lá nos Estados Unidos da América. Ele é especialista em Antigo Testamento e estudos bíblicos, autor de Davi, a vida real de um herói bíblico. Com a morte de Saul e dos seus 3 filhos, incluído de Jonatas, lá na batalha do Monte Gilboa, a situação em Israel está periclitante. Quem que vai assumir o lugar de Saul? O grande herdeiro era Jonatas, mas Jonatas está morto. Os outros filhos que ficaram lá em Israel são inexpressivos, não são carismáticos, são pessoas muito fracas para o poder. Havia uma possibilidade de um golpe militar. Quem era o chefe das forças militares? Era o general Abner. Eu estou falando general, mas na época não tinha general. Era o comandante militar, era o cara que comandava as tropas. Nós vamos nos referir a essas pessoas agora como general, mas o termo não era general. Então um anacronismo aqui aceitável, tá certo? Então estava ocorrendo ali em Israel o que ocorre todas as vezes que um regime é frágil, né? Está passando por crise. Pode ocorrer um golpe militar. Isso ocorre até os dias de hoje. A monarquia em Israel é uma monarquia nascente. Saul foi o primeiro rei, né? E estava morto. Então o sistema político estava começando, estava engatinhando, né? Então o general Abner era o cara que mandava, era o chefe das forças militares, né? Ele poderia ter dado um golpe, porque ele era primo do rei Saul, ele tinha sangue de rei ali nas veias. E chefe de todos os soldados, de todos os militares. O aparato militar do Estado estava na mão dele. E se você tem a força militar, os teus argumentos ficam muito mais sedutores. Ele poderia ter dado um golpe, mas o general Abner resolve não dar o golpe. Ele pensa bem, acha que a situação está meio periclitante, e ele acha melhor empossar um dos filhos de Saul, e ele vai escolher então o Isbaal para colocá-lo no poder. E se caso desse alguma coisa errada, o Isbaal caísse, ele poderia ainda ficar por cima, né? Porque não era ele o rei. Ele poderia, de certo modo, talvez manter o seu cargo. Provavelmente ele deve ter pensado nisso aí. Lembre-se bem que eu falei Isbaal, isso mesmo, Isbaal. O Saul botou no seu filho um nome consagrado ao deus Baal. Depois os redatores bíblicos viram que aquilo não pegava bem, né? Não pegava bem, e trocaram para Isbosete. Então o nome do filho de Saul tornou-se depois Isbosete. Então o general Abner banca a subida ao poder de Isbosete. Isbosete se torna rei de Israel. Isbosete e, claro, o general Abner vão ter que enfrentar Davi, rei de Judá, pró-filisteu, e os filisteus. Então vão ter ali durante 7 anos que Davi vai estar como rei de Judá. Eles vão ter várias escaramuças, com certeza. A Bíblia só relata uma guerra entre eles, uma luta mais feroz entre eles. Mas é bem possível que tenha tido atritos, nesses 7 anos, vários atritos, né? Mas a coisa foi passando e o Isbosete se manteve no poder, mas um poder cada vez mais desgastado. O Isbosete não era um bom administrador, ele não era uma pessoa voltada para o poder. E com isso o reino de Israel foi cada vez enfraquecendo mais.
E o reino de Judá, sob o comando de Davi, um homem ávido pelo poder, um cara que gostava de mandar, né, carismático, o reino começa a sobressair e a crescer. O general Abner, ele começa a ficar de olho naquela situação, porque ele acredita que de uma hora para outra poderá haver uma batalha definitiva entre Israel e Judá, quer dizer, entre os Esbocete e o Davi, com a vitória de Davi. Então ele resolve fazer um pacto com Davi, e ele manda uma carta para Davi propondo uma paz com Davi. Na verdade, ele estava propondo o quê? Ele estava propondo que Davi assumisse o trono de Israel e que ele permanecesse no seu cargo de comandante-chefe. A Bíblia diz que havia tido ali uma rusga, um embate do general Abner com o Isbosete, porque o general Abner estava dormindo, ou havia dormido, com uma das concubinas do rei Saul. E nós já falamos aqui que dormir com uma mulher do rei naquela época era conspiração, era coisa muito grave. Então o Isbosete cobra: pô, você está dormindo com a mulher do meu pai, como é que pode isso? Então o general Abner não gostou. Então é bem possível que isso tenha ocorrido mesmo. O próprio Davi havia feito isso, havia dormido com Ainoã, a concubina do rei Saul, que agora já é uma das suas mulheres, faz parte do harém de Davi. Então é bem possível. Então o general Abner vai mandar essa carta propondo uma paz ali entre os dois reinos. Davi, quando recebe aquela carta, fala: puxa, eu estou por cima da carne seca. Esse cara também me pedindo arrego aqui, né? É sinal que a coisa não está muito boa lá para o lado de Israel. Eu vou bancar aqui um pouco mais. Então o que Davi responde? Olha, eu topo o acordo desde que o general Abner me traga Mical, a filha do rei Saul. A Bíblia diz que Davi já estava casada com Mical, né? Davi foi falar com Saul, quando Saul estava vivo, que queria casar com Mical. Saul falou: beleza, me traz 100 prepúcios dos filisteus. Davi foi, em vez de trazer 100 prepúcios, trouxe 200, casou com Mical. Beleza. Isso não é verdade. Essa historinha é historinha para boi dormir. Davi vai se casar com Mical agora, depois da morte de Saul. Saul não era tonto. Os redatores bíblicos ficam dizendo que Saul era maluco, Saul era perturbado. Saul não tinha nada de perturbado. Saul jamais permitiria que a sua filha casasse com o maior conspirador que havia no reino, que era Davi. Ele jamais entregaria a sua filha para Davi, porque sabe que isso legitimaria Davi a requisitar o trono de Israel, que era ocupado por Saul e que depois seria ocupado por Jonatas. Então esse casamento não ocorreu antes da morte de Saul, ocorreu depois da morte de Saul, ocorreu agora. Aí sim. Então Davi manda a carta que o general Abner me traga Mical, em sinal de que está fazendo um acordo comigo, né? E o nosso acordo será feito dessa maneira. O general Abner, beleza, recebe a resposta de Davi, prepara Mical. A Bíblia diz que o marido de Mical fica chorando, né? Está casada lá. O marido fica chorando, devia viver relativamente bem, mas as mulheres no mundo antigo, vocês sabem, moedas de troca. As famílias usavam para poder aumentar o patrimônio, os reinos aumentavam para ficar mais fortes, né? Então eram moedas de troca. Mical não tem outro jeito, o irmão dela mandou, ela está casada, não importa, você agora vai ser uma das mulheres de Davi. E o general Abner leva ela até então Davi, né? Fazia parte do pacto. Fazia parte do pacto. O general Abner a leva até Davi, entrega ela até Davi, Davi recebe muito bem, recebe o general Abner muito bem, armazena Mical no seu harém lá, e o general Abner parte para Israel, achando que está tudo beleza, né? Entreguei Mical, fiz as pazes com Davi,
lê do engano. Ele está indo embora, quem que vai no seu encalço? O general Joabe. General Joabe, sobrinho de Davi, homem de confiança de Davi, né? O faz-tudo de Davi, o cara que era cão de guarda de Davi, fiel, obediente, violento e muito capaz. Ele vai atrás do general Abner e assassina o general Abner. A Bíblia quer uma desculpa para esse assassinato. Claro, vai ter desculpa. A Bíblia vai dizer o quê? O general Joabe vai matar o general Abner, porque o general Abner havia no passado assassinado o irmão do general Joabe. Por isso que o general Joabe vai assassinar o general Abner. Conversa fiada. O general Joabe vai matar o Abner, por quê? Porque Davi queria que fosse feito assim. O general Joabe jamais tomaria, no mundo antigo, hoje um ministro não pode tomar uma posição contrária ao presidente. Imagina se no mundo antigo um comandante militar vai tomar uma medida contrária ao interesse de um chefe, de um rei como era Davi. Que Davi não era um diplomata, Davi era um cara que se fez, saiu do nada e se fez rei. Quer dizer, isso aí precisava atuar sem muito interesse no bem-estar das pessoas. Era alguém com um projeto muito bem definido e para atingir esse projeto assassinou, matou, traiu, fez o diabo para poder alcançar isso aí. Então não era qualquer um que iria se atrever a trair Davi, fazer algo que ele não gostasse, não aprovasse. Obviamente, o Joabe mata o Abner, claro, com ordem de Davi, tanto que nunca foi punido. Ele volta, matei o Abner porque ele havia assassinado meu irmão e tal. Aí Davi, quando sabe, chora, urra de dor, rasga a roupa, jejua, né? Ele faz toda uma pantomima que ele fez quando Saul e Jonas morto, né? A Bíblia cansa de narrar o sofrimento, a dor que Davi ficou quando morreu o general Abner. Você acredita nisso? Você acredita que Davi sentiu essa dor quando o general Abner, o cara que mantinha o rei de Judá lá o rei de Israel no trono, foi morto? Não, ele deve ter dado os parabéns e uma festa para o general Joabe. A Bíblia diz que não, né? Acredite se quiser. Bom, conclusão. Davi agora está muito bem. Está muito bem. Ele tem no seu harém Ainoã, ex-mulher de Saul. Tem no seu harém a filha do rei Saul. Ele já está bastante fertilizado pelo sangue real. Ele tem o trono de Judá e ele tem o apoio dos filisteus. Agora ele só tem que tirar do poder o fraco Esbocete, antigo Esbaal, e eliminar os demais concorrentes. E é isso que ele vai fazer. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!